Aqui no Egito, nada nem ninguém é insubstituível. Tudo pode ser substituído por alguma coisa ou por alguém. É uma coisa muito interessante para a gente entender que os relacionamentos pessoais aqui no Egito, por mais que a gente seja apaixonada e eles apaixonados por nós, por mais que tudo aconteça dentro do padrão que a gente espera dentro de um relacionamento. E quando eu falo de relacionamento, eu não tô falando de relacionamento entre um homem e uma mulher, entre amores. Eu tô falando do relacionamento pessoal mesmo, de marido e mulher, amigos, até mesmo de coisas. E isso não quer dizer que isso é um ponto positivo ou um ponto negativo. Não é ruim e não é bom. É simplesmente diferente, é simplesmente fora da caixinha. Porque aqui no Egito, os egípcios, eles têm costume de, por exemplo, quando você tá se relacionando com alguém, a pessoa não tá ali, sabe, não tá encaixando, não tá dando match nas coisas que você pensa, nas coisas que você quer, simplesmente eles deletam a pessoa da vida deles. Eu aprendi a fazer isso. Tanto é que existem pessoas que passaram pela minha vida que eram pessoas importantíssimas. Aqui eu tô falando de relacionamento amoroso, de amigos, amigas, passaram pela minha vida. Enquanto elas estavam na minha vida, elas eram importantíssimas pra mim. Mas a partir do momento que elas começaram a fazer besteira, a partir do momento que começou a não me agregar em nada, só tentando pegar algo de mim, só venha a nós ao vosso reino, nada, eu comecei a perceber essas pessoas desse jeito e eu comecei a deletar da minha vida, passa a não existir. E eu aprendi a fazer isso aqui no Egito, com os egípcios. Claro, eu fui ensinada a fazer. Meu marido, muitas vezes, ele me via sofrendo por alguma amiga ou por algum amigo, alguma coisa que acontecia. Ah, eu conheço essa pessoa há mais de 10 anos. E ele falava, te ofendeu? Tá sendo uma pessoa tóxica pra você? Tira fora da sua agenda, deleta essa pessoa dos seus contatos, não liga mais. E se ligar, não atende. No começo, eu não entendia como que eles faziam isso com essa facilidade. Quando eu separei do meu marido, eu fiquei separada do meu marido durante 2 anos. Eu já contei pra vocês, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo, pra você que não assistiu, assistir e ver como é que foi. Ele me vigiava, ele me stalkeava, ele sabia tudo que eu fazia, mas eu não sabia que ele sabia. Até quando a gente voltou a conversar. E um determinado momento, em uma dessas conversas, ele virou pra mim e ele falou assim, eu tô aqui porque eu gosto de você. Eu acho que a gente tem muita coisa pra viver juntos ainda. É só a gente conversar, sentar, resolver as coisas. Porém, se você continuar batendo nessa tecla, se eu sumir, eu não volto mais. E aí eu comecei a me atentar pra esses lances aqui que aconteciam. Por exemplo, dentro da minha família, uma amiga da minha sogra. De repente, essa amiga, que era uma amiga de 50 anos da vida da minha sogra, essa amiga sumia. Eu falava, mas cadê a fulana? E ela, a fulana tá dando muita dor de cabeça pra mim, eu não quero agora, não tá me fazendo bem ter essa amizade. Quando eu pensava assim, eu falava, mas como que ela consegue não sofrer, deletar a pessoa, deixar a pessoa pra lá, como se a pessoa nunca tivesse existido? Esses dias, eu assistindo as novelas do Ramadã, eu lembrei que nas novelas, você às vezes tá seguindo ali um personagem, protagonista da novela. Aí você tá na primeira temporada daquela novela, de repente, quando você vai pra segunda temporada, aquela protagonista é outra atriz. Às vezes, ela parece com a anterior e às vezes não. Eles não escolhem pela aparência parecida com a mulher que interpretou aquele papel lá no começo da novela. Eles não estão nem aí. E, gente, eles simplesmente, eles tiram e botam outra pessoa. Aí ontem eu tava conversando com meu marido e aí eu falei pra ele, escuta, a mulher que tava aqui não é mais a que tava no começo da novela. Aí ele falou assim pra mim, ué, agora que você reparou isso? Gente, fazia muito tempo que eu não assistia novela, tá? E quando eu comecei a assistir essas novelas de novo, que eu tô assistindo uma novela em questão aqui, eu lembrei o porquê que eu não assisto novela aqui no Egito. Porque você, meu amor, você passa nervoso. Sabe aquela coisa, aquela novela que faz você chorar, rir, ficar nervosa, ficar ansiosa? É as novelas egípcias. Eu lembrei por que eu tinha parado. E aí eu lembrei também desse ponto que me incomodava muito. Quando eu estava acompanhando uma novela, e agora eu tô falando de uma temporada para outra, mas em várias novelas, em vários casos, é de um episódio para o outro. Simplesmente o ator que estava ali interpretando um personagem importante dentro da história, ele deu um piti, deu um ataque de estrelismo, chilique de pelanca, o diretor tira, nem reclama, fala, meu amor, não tá feliz? Quer querendo mais dinheiro? A gente não tem dinheiro para pagar não. Peraí, tira e bota outro. Pra mim, isso é muito estranho.
Porque no Brasil a gente não tem isso, né? No mundo eu acho que não tem isso, porque eu nunca vi uma novela que troca ali os personagens. E pros egípcios isso tá tudo bem. Porque eu perguntei até pra minha sogra, né? A gente tava assistindo um dos episódios da novela que eu tô assistindo, que ela não gosta. Aí eu falei pra ela, a senhora que é atriz, como que aqui dentro do Egito eles pegam e trocam os personagens, e trocam os atores e, tipo assim, às vezes 10 atores fazem um personagem só durante as temporadas da novela? Ela falou, normal. É quando o ator não é responsável, quando o ator dá muita dor de cabeça, começa a dar trabalho, a gente não vai parar a novela por causa de uma pessoa. O personagem é aquele. Quem vai interpretar não importa, desde que interprete bem. Por aqui você já vê que essa coisa da substituição, para eles, é uma coisa normal. Eles não sentem. Estou te dando o exemplo da novela porque isso é uma coisa que me incomoda. O meu olho não consegue se adaptar. Conversando com eles, eles falaram pra mim, que eu digo meu bofe é a minha sogra, né? Eles falaram assim, relaxa, permita que a nova pessoa entre na sua cabeça. E eu achei isso um exercício, sabe? Porque o que aconteceu? Eu assistindo ali, eu tava tão presa na novela, vocês que me seguem lá pelo Insta, vocês viram que eu comecei a conversar com vocês falando, gente, essa novela é demais. Falei um monte, porque eu tava muito impressionada com a novela. Eu estou ainda, né? Mas eu tava incomodada porque eu tinha amado aquela atriz. E aí quando eu fui pra segunda temporada, era uma mulher totalmente diferente que não me cativou tanto quanto a primeira. Mas a minha sogra virou pra mim e falou uma coisa muito inteligente. Ela falou assim, você está sendo inflexível. Você não está deixando o novo entrar na sua cabeça, na sua mente. Permita que essa moça entre, deixe a sua cabeça aberta. Não concentra na pessoa, no ser humano ali, na pessoa física. Concentre na história, no personagem, na interpretação. E aí eu comecei a fazer isso, claro que isso eu tô falando pra vocês, durou o quê? 2 episódios, eu já tava bem, eu já tava confortável. Porque no começo eu tava muito desconfortável com aquela troca, sabe? Porque como eu tô assistindo tudo um atrás do outro, porque nesse Ramadã, eles estão na 4ª temporada. Então eu tô correndo com os episódios, como eu quero fazer um vídeo pra vocês, eu tô correndo com os episódios. Então eu tô assistindo uma coisa atrás da outra. Pra eles talvez nem sintam tanto, porque eles ficaram 1 ano pra esperar a próxima temporada que acompanhou a primeira temporada da novela quando foi liberada no Ramadã, né, há uns 3 anos atrás. Então, gente, é muito incrível isso, sabe? E aí você vê que vem desde a cultura, desde que eles são crianças, é uma coisa que tá ali, eles são acostumados a ter substituições. E, por exemplo, eu lembro que várias vezes no meu trabalho, eu tinha problema com músicos que eram muito incríveis, músicos que eram muito bons. E aí eu falava pro meu empresário, eu falava, ai meu Deus do céu, o Mohamed lá tá dando problema, pelo amor de Deus, eu não posso perder ele. E meu empresário não entendia, ele cruzava os braços assim, ele falava assim, como assim você não pode perder ele? Eu falava, como que eu vou trabalhar esse detalhe da música com outra pessoa que não seja ele? E meu empresário sempre falava pra mim, além do meu empresário, os músicos em volta falavam, qualquer um vai ler a partitura, vai fazer a mesma coisa, só que com outro sentimento, com outra pegada, com outra interpretação. Não existe pessoa insubstituível, Soraya. O único que é insubstituível é Deus. Deus é o único, é o que você não pode substituir por nada, mas qualquer pessoa, qualquer coisa é substituível. E eu entendia isso, eu fui aprendendo isso, né? No começo não entendia, não aceitava, mas claro, gente, aqui vocês estão olhando para uma pessoa que está desde 2001 aqui dentro do Egito. Desde que eu tenho meus pets, eu não vou pro Brasil quase, né? Então eu estou sempre aqui dentro. Então acaba que aquela frase que Jesus disse, né, diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és, é a coisa mais certa que tem mesmo. Porque sim, você come muito tempo sal com uma pessoa ou com um povo, você fica parecido com aquela pessoa. E é bem isso, sabe? Quando você tá muito tempo com uma pessoa ou com pessoas, você fica parecida com aquelas pessoas. E no caso, eu antes não entendia por que uma pessoa que mora na Europa, ela sendo brasileira, muitas amigas, elas ficavam rígidas e mais frias. Não que isso seja ruim, não, elas ficavam mais diferentes, sabe? Mais frias, não eram aquele calor que elas tinham lá quando elas moravam no Brasil, perto da minha casa. Não, depois que elas foram para a Europa, elas ficaram mais
assim, mais sérias, sabe? Diferente. Não era melhor, não era pior. Nós somos amigas até hoje, mas elas são diferentes. E elas falavam, é porque eu moro, cada uma no seu país, né? Sempre falava assim, é porque eu moro em tal lugar e a gente acaba acostumando. Principalmente as minhas amigas que moram na Alemanha, por exemplo. Isso eu sentia muito forte, que elas ficavam muito diferentes, mais metódicas, mais certinhas, sabe? Com horário, com não sei o quê. E a minha amiga, eu tenho uma amiga só que mora em Londres e também ela continua sendo doidona igual a mim, assim, do jeito que ela sempre foi, engraçadíssima, inteligentíssima, mas ela é uma pessoa metódica, ela não atrasa, ela não sei o quê. E antigamente no Brasil ela era um pouco mais flexível com isso, sabe? E é exatamente o fato dela morar tantos anos, ser casada com um cara de lá, entende? Então você acaba vivenciando, vivendo e bebendo a cultura desse povo do lugar que você mora, né? E isso deles substituírem com tanta facilidade as pessoas, sem eu perceber, eu conversando agora esses dias por causa dos protagonistas das novelas, né? Eu acabei lembrando e me conscientizando que eu comecei a fazer isso lá atrás, justamente por sobrevivência. Então, também, claro, o fato de eu morar fora do meu país, eu acabo ficando, não só eu, tá? Eu tô falando aqui de mim porque de mim eu tenho certeza, mas eu acredito que todo mundo que mora fora do Brasil acaba ficando meio assim, porque a gente acaba criando um instinto de sobrevivência mesmo, sabe? Então você deleta pessoas com mais facilidade, você substitui pessoas com mais facilidade, porque você precisa fazer isso para você viver. A partir do momento que você já deixou sua família, você já deixou o que você tem de mais importante para você como ser humano, que é a sua raiz, né? O seu país, as suas pessoas, seus familiares. Então, a partir do momento que você vai morar num lugar que você não conhece ninguém, tá começando do zero, outra cultura, outra língua, então você se reinventa de uma forma ou de outra, né? E aí, querendo ou não, somos seres humanos, então a gente acaba ligando o botãozinho de sobrevivência. Então a gente está sempre em alerta, as anteninhas estão sempre ligadas, sabe? No meu caso é assim, então eu acabo fazendo todas as coisas que vão facilitar a minha vida. E aqui o Egito, além de ter me ensinado muitas coisas, além de eu ter aprendido coisas que eu jamais teria tido consciência se eu continuasse na minha vida confortável, privilegiada lá no Brasil, sabe? Porque no Brasil, querendo ou não, independente da situação financeira, independente do que acontece dentro do seu financeiro, você está numa posição privilegiada simplesmente pelo fato de você estar num lugar que você entende as pessoas. Vocês riem das mesmas piadas, vocês entendem os mesmos efês, sabe? As mesmas piadinhas, as mesmas coisinhas, as mesmas alfinetadas, tudo você vai entender. Você entende a parte burocrática, você sabe o que você deve ou não fazer, deve vestir isso aqui nesse momento, aqui você não pode vestir nesse momento, sabe? Então você entende das coisas, então você está com o privilégio do conhecimento. Coisa que quando você mora num país que é completamente diferente culturalmente falando do seu, você vai reaprender a viver. Primeira coisa, você vai reaprender a falar, né? Por exemplo, quem mora no Egito, ou num país árabe, ou no Japão, ou na China, em países que têm uma língua, um idioma pouco falado, né, só por determinados grupos de pessoas, você vai reaprender a falar, reaprender a colocar a língua dentro da boca para poder soltar alguns sons, sabe? Que foi o que aconteceu comigo. Eu tive que reaprender a posicionar a minha língua na minha boca para falar determinadas letras, né? Então você imagina, você nasce praticamente de novo, né? Então aprender a substituir pessoas na minha vida, isso fez de mim uma pessoa muito mais feliz, porque eu sou uma pessoa muito amorosa, sabe, gente? Eu amo com muita... Vocês veem aqui, aliás, vocês veem aqui é fácil, né, no vídeo, mas quem foi lá em São Paulo, que teve comigo lá em São Paulo por 10 minutos, acho que percebeu que eu sou exatamente igual como eu sou aqui, né? Então eu gosto de pessoas, eu sou uma pessoa que eu gosto, aliás, eu não vou dizer que eu gosto de pessoas, eu gosto de almas, eu gosto de animais, eu gosto de seres humanos, eu gosto de vida, sabe? Então eu acabo sendo uma pessoa muito amorosa. Por eu ser muito amorosa, quando eu tenho uma amizade,
Eu amo aquela amizade, eu sou super fiel, eu sou igual um cachorrinho. Eu sou fiel, eu faço tudo que eu puder pra ajudar aquela pessoa, eu faço tudo que eu puder. Às vezes eu até sou chata, tá, gente? Que, por exemplo, eu comecei a fazer dieta, eu queria que as minhas amigas parassem de comer besteira, parassem de beber álcool. Hoje eu fico pensando, o que eu tenho a ver com isso? Mas eu fui pesquisar dentro da internet e eu vi que isso é normal. Todo mundo que começa a fazer coisas saudáveis quer que todo mundo que ela gosta faça também. Tanto é que eu sempre falo pra vocês aqui no canal, eu falo, gente, para de comer açúcar, para de fazer isso, porque eu gosto de vocês. Pelo fato de eu me dedicar muito, me doar muito para os meus amigos, para os meus relacionamentos, eu sempre sofri muito. Justamente por eu ter aprendido a substituir, eu me sinto melhor hoje, porque aí eu substituo. Substituo como? No meu caso, como eu não sou egípcia, eu não substituo a pessoa por outra pessoa como eles fazem aqui, mas eu substituo por outra coisa. Então, por exemplo, a pessoa que eu gosto muito, um exemplo, tá, gente? Não aconteceu nada disso, mas é um exemplo. A pessoa que eu gosto muito viajou, ou ela não me quer mais. Eu vou procurar uma coisa que vai substituir aquele buraco que ficou no meu coração. Então eu vou colocar ou um exercício, ou uma atividade, ou um curso. Atualmente, a Soraya de hoje faz isso sim. A Soraya de antigamente preenchia tudo com dança ou comidas, tá? Porque eu gastava muita caloria, então eu tinha esse privilégio de comer e não ficar mais cheinha do que eu precisava ficar, porque vocês sabem que eu tenho problema no meu joelho desde 1900 em Guaraná com rolha, que não foi por causa da dança, sim por causa de um acidente que eu sofri. Então, essa coisa de substituições, sabe, de teve uma perda aqui, substitui com uma coisa boa aqui, isso me ajudou muito. Isso eu aprendi aqui, ouvindo as pessoas daqui falar. E isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior, que eu sou ruim ou boa, não. Isso quer dizer que é uma técnica que eles usam aqui, é cultural deles. Eles fazem isso culturalmente, sem pensar. Eles usam como inércia. Ah, uma câmera quebrou. Tudo bem, não tenho dinheiro para comprar outra. Tá, vou gravar com o celular. Ah, mas o celular, a qualidade não é tão boa quanto a da câmera. Dane-se, é o que eu tenho agora, é o que eu posso fazer agora. E é assim, e eles não estão nem aí. Eu tô dando um exemplo da câmera, tá? Porque só pra você ver, imagina você tá ali com o seu trabalho, que você trabalha com aquilo, você tem uma câmera incrível e de repente aquela câmera explode. Qualquer pessoa, até onde eu sei, ficaria desesperada numa situação dessa. Um egípcio, ele vai ver a solução. O que eu tenho para fazer agora? Com o que eu vou substituir isso aqui? Não vou chorar, não vou sofrer. Vai ficar pé da vida na hora? Vai ficar pé da vida da hora. Mas eu acho que o egípcio, ele administra muito melhor essas situações do que nós brasileiros, entendeu? Gente, agora eu vou entrar com vocês porque tá muito frio. Tô aqui tirando a maquiagem, eu tava acabando de editar o vídeo agora, e aí eu lembrei de uma coisa que eu deixei passar no vídeo, aí eu tava editando, eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que eu não falei isso, porque isso ia dar polêmica, sabe? Então quando eu quero falar de um assunto mais polêmico, vocês sabem que eu deixo aqui pro final, porque aqui quem chega nesse momento aqui do vídeo é o pessoal mais íntimo aqui do canal, né? As mães egípcias, apesar de serem super protetoras, serem aquilo tudo que a gente fala, amar os filhos homens e proteger e blá blá blá, mas elas também têm um lado, meu amor, negativo, que eu acho assim, não sei se é negativo, tá? Não vou dar opinião na criação de mãe de ninguém. Mas é uma coisa que, pra mim, né, pelas coisas que eu acredito, eu acho completamente absurda de se entender. Por exemplo, um filho, quando ele faz uma coisa muito errada, é comum aqui no Egito as mães fazerem de conta que o filho morreu. Assim, elas botam na cabeça delas que aquele filho que fez um erro muito grande faleceu. Claro que pra chegar nesse ponto tem que ser uma coisa muito grande, tipo uma, sei lá, não sei nem dar um exemplo, mas tem que ser uma coisa que pra ele seja muito grande, uma coisa muito séria. Mas elas conseguem fazer isso com maestria. Porque eu conheço duas mulheres que fizeram isso, que o filho foi lá, fez um erro muito grande. Um deles, na verdade, eu sei até qual foi o erro. Ele tava vendendo orégano profissionalmente, sabe? Vendendo mesmo, assim, não é vendendo babadinho, enroladinho assim, não. Ele tava vendendo, tipo, virou já profissional do ramo de orégano, entendeu? E a mãe dele e o pai descobriram. E aí o pai cortou na hora, não quis nem saber do filho. A mãe deu ainda vários meses, vários anos lá de chance, até que ele foi preso. Quando ele foi preso, a mãe continuou. A mãe foi até o último instante, sabe? Até que ele saiu da cadeia.
A mãe dele falou pra ele, não faça mais isso. Ele falou, não, mãe, prometo, eu não vou mais fazer isso. Aí ele foi num assalto dentro do Egito, na época da Primavera Árabe, junto com os moleques lá da rua dele. E aí ele foi pego, tava com vários oréganos, papelzinho de orégano no bolso, e roubo. Então aí ele pegou uma pena bem maior, a mãe dele continuou indo, aí ele saiu depois que ele pagou a pena dele lá. Quase que ele vai para o Chilindró do céu, porque aqui, dependendo da quantidade de orégano que tem, às vezes também pega a capital, entendeu? Aí ele saiu, não sei como, ela pagou lá os negócios lá pra ele, os advogados, não sei como, porque ela era uma pessoa que trabalhava de doméstica na época, inclusive ela trabalhou na minha casa, na casa de mais 2 amigas minhas. Aí ele saiu. Fizemos uma vaquinha todo mundo pra poder ajudar ele a comprar um tuk-tuk, que é aqueles tuk-tuk, sabe, que tem aqui no Egito, para ele trabalhar, e honestamente, que ele falou pra mãe dele, no final das contas, ele voltou pra vida do crime de novo. A mãe dele nunca mais falou com ele, não quis mais saber dele, e falou pra ele que pra ela ele morreu. Então, isso realmente acontece. E eu, na época, eu lembro que eu perguntei pro Meg, eu falei, nossa, isso é comum, porque essa mulher que trabalhou na minha casa, ela foi a primeira pessoa que eu vi que fez isso com um filho, sabe? E aí, Meg falou, nossa, muito comum. Nesse caso, assim, no caso dela dar várias chances, nossa, sim. Pergunte pra minha mãe, perguntei pra mãe dele falou, acontece. Cansada, gente, até vezes que eu tava editando até agora, porque eu quero ficar tranquila pra editar já o vlog. Então, me conta se você acha isso certo, de uma mãe não falar com o filho, e o que você acha da substituição. Eu acho um bom exercício, sabia? Para você se livrar de pessoas que não te agregam, pessoas que só sugam a sua energia sem te oferecer nada em troca em termos de espiritualidade, de irmandade, sei lá, de amizade, sabe? Então, no meu caso, me ajudou mais. Mas enfim, me conta a sua experiência com isso, você acha que isso é certo ou não? E se você conseguiria fazer isso, substituir pessoas, coisas. Na verdade, eu só não consegui substituir animais, mas pessoas, até agora eu me dei bem, porque eram pessoas que não valiam uma cibalena véia. Mas então, bom, meu amor, não esquece que eu te amo, tá? Uma boa semana pra você. Um beijo e fui.